Deus os abençoe, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 18:9. Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Quando o Senhor me alcançou pela mão, eu apertei sua mão e nós começamos a descer por aquele túnel. O túnel se tornou cada vez mais escuro até o ponto que eu não podia ver minha outra mão, que não estava segurando a mão do Senhor. De repente, nós passamos por algo escuro e provocador, que estava fazendo barulho. A escuridão era tão densa que sua mão não podia nem mesmo encontrar os muros do túnel. Nossa descida foi tão rápida que eu senti como se meu corpo estivesse se separando da minha alma. Logo depois eu notei um cheiro apodrecido, como um cheiro de carne podre. Estava ficando cada vez pior. Então, eu ouvi a voz de milhões e milhões de almas. Elas estavam gritando incessantemente, com choros e lamentações. Eu estava com tanto medo que eu me virei para o Senhor e disse: Senhor, onde você está me levando? Senhor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. O Senhor disse somente: é necessário que você veja isto, então você poderá contar para qualquer um. Nós continuamos a descer por um túnel no formato de um chifre até que nós chegamos a um lugar que estava totalmente escuro. Como se tivessem puxado uma pesada cortina de meus olhos, então eu vi milhões e milhões de chamas. Muito pior, eu ouvia gritos agonizantes, mas não podia ver ninguém. Eu estava realmente assustado. Eu disse ao Senhor: ó, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia de mim. Não me leve a este lugar. Perdoe-me. Nesta hora, eu não pensei que eu era somente um espectador do inferno, eu pensei que era o dia do juízo final. Permanecendo diante do Senhor Jesus, eu estava tremendo violentamente porque eu realmente pensei que era o fim de minha vida. O homem estendeu sua mão descarnada na direção do Senhor e começou a chorar, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou em tormento. Eu estou queimando. Por favor, tenha misericórdia e me tire deste lugar. Então o Senhor olhou para ele com piedade, e eu comecei a sentir algo aquecedor em minha mão. Eu olhei e era sangue. O sangue de Jesus. O sangue do Senhor veio de sua mão enquanto ele assistia a este homem sofredor tragado em chamas. Então o homem virou o seu olhar para a direção da mesa e caminhou até a garrafa. Ele pegou a garrafa, mas como ele estava prestes a beber, o fogo e a fumaça pularam da garrafa. Ele afastou sua cabeça e agonizou como eu nunca tinha visto antes. Ele chorou muita dor e sofrimento e então começou a beber o que estava na garrafa. Mas a garrafa estava cheia de ácido e a garganta dele estava totalmente destruída pelo ácido. Você podia ver o ácido passando pelo estômago dele e o machucando. Então o homem virou o seu olhar para a direção da mesa e caminhou até a garrafa. Ele pegou a garrafa, mas como ele estava prestes a beber, o fogo e a fumaça pularam da garrafa. Ele afastou sua cabeça e agonizou como eu nunca tinha visto antes. Ele chorou muita dor e sofrimento e então começou a beber o que estava na garrafa. Mas a garrafa estava cheia de ácido e a garganta dele estava totalmente destruída pelo ácido. Você podia ver o ácido passando pelo estômago dele e o machucando. O número 666 estava marcado na testa deste homem. No seu peito havia uma chapa de algum metal desconhecido que não podia ser destruído, nem pelo calor nem pelos bichos. Havia algumas letras escritas neste prato, mas nós não podíamos entender. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos deu a interpretação do que estava escrito. Eu estou aqui porque eu sou um bêbado. Ele implorava ao Senhor por misericórdia, mas a palavra de Deus é muito clara quando nos fala em 1 Coríntios 6:10. Ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus? Então o homem virou o seu olhar para a direção da mesa e caminhou até a garrafa. Ele pegou a garrafa, mas como ele estava prestes a beber, o fogo e a fumaça pularam da garrafa. Ele afastou sua cabeça e agonizou como eu nunca tinha visto antes. Ele chorou muita dor e sofrimento e então começou a beber o que estava na garrafa. Mas a garrafa estava cheia de ácido e a garganta dele estava totalmente destruída pelo ácido. Você podia ver o ácido passando pelo estômago dele e o machucando. O número 666 estava marcado na testa deste homem. No seu peito havia uma chapa de algum metal desconhecido que não podia ser destruído, nem pelo calor nem pelos bichos. Havia algumas letras escritas neste prato, mas nós não podíamos entender. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos deu a interpretação do que estava escrito. Eu estou aqui porque eu sou um bêbado. Ele implorava ao Senhor por misericórdia, mas a palavra de Deus é muito clara quando nos fala em 1 Coríntios 6:10. Ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus? Nós continuamos a caminhar por aquele lugar que era tão grande e assustador. Nós nos aproximamos de outra chama e eu disse ao Senhor: Senhor, não. Por favor, eu não quero ver mais nada disso. Eu te imploro, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu não quero ver isto. Então eu fechei meus olhos, mas não fez diferença. Aberto ou fechado eu continuava a ver tudo. A chama começou a descer de forma lenta e eu comecei a ver uma mulher. Ele estava coberta de lama, e a lama estava cheia de bichos. Ela tinha poucos cabelos na cabeça e ela estava coberta com bichos infestados de lama. Ela estava consumida pelos bichos ao redor dela e ela gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Olhe para mim. Isto machuca. Tenha misericórdia de mim. Tire estes bichos de mim. Tire-me deste tormento porque machuca muito. O Senhor simplesmente olhou para ela com grande tristeza. Enquanto nós segurávamos a sua mão, nós podíamos sentir a dor e a tristeza do coração do Senhor pelas almas perdidas, eternamente queimando nas chamas do inferno. Nós continuamos a caminhar por aquele lugar que era tão grande e assustador. Nós nos aproximamos de outra chama e eu disse ao Senhor: Senhor, não. Por favor, eu não quero ver mais nada disso. Eu te imploro, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu não quero ver isto. Então eu fechei meus olhos, mas não fez diferença. Aberto ou fechado eu continuava a ver tudo. A chama começou a descer de forma lenta e eu comecei a ver uma mulher. Ele estava coberta de lama, e a lama estava cheia de bichos. Ela tinha poucos cabelos na cabeça e ela estava coberta com bichos infestados de lama. Ela estava consumida pelos bichos ao redor dela e ela gritou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim e me perdoe. Olhe para mim. Isto machuca. Tenha misericórdia de mim. Tire estes bichos de mim. Tire-me deste tormento porque machuca muito. O Senhor simplesmente olhou para ela com grande tristeza. Enquanto nós segurávamos a sua mão, nós podíamos sentir a dor e a tristeza do coração do Senhor pelas almas perdidas, eternamente queimando nas chamas do inferno. O Senhor me mostrou os últimos momentos deste homem na terra, como se fosse um filme. Era como se fosse uma grande tela de televisão me mostrando os últimos segundos antes da sua morte. O nome deste homem era Luiz e ele estava em um bar bebendo. Eu vi a mesma mesa e a mesma garrafa no bar. Ao redor da mesa estavam seus amigos. Eu posso te dizer agora, só existe um amigo verdadeiro, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é um amigo fiel. Luiz estava bebendo e seus amigos já estavam bêbados. O melhor amigo dele pegou uma garrafa, quebrou e começou a atacar o Luiz.
Quando ele viu Luís deitado no chão, ele correu, mas Luís sangrou até a morte no chão. A pior coisa foi que ele morreu sem o Senhor. No meio de tudo isso, como todas as almas estavam gritando no inferno, eu perguntei ao Senhor: ó Senhor, por favor, me diga, este homem sabia alguma coisa sobre você? Ele sabia sobre a sua salvação? O Senhor triste replicou: sim, Lupe, ele sabia sobre mim. Ele me confessou como seu salvador pessoal, mas ele não me serviu. Então eu senti ainda mais medo. Luís chorou cada vez mais alto e gritou: Senhor, isto machuca. Isto machuca. Por favor, tenha misericórdia de mim. Ele estendeu sua mão novamente em direção ao Senhor, mas Jesus, em vez disso, pegou minha mão e nós caminhamos para longe das chamas. As chamas que consumiam Luís se tornaram mais violentas, e ele chorou mais alto: tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então ele se perdeu nas chamas. Então eu vi uma pessoa descer no escorregador totalmente nua. Enquanto ela escorregava, a pele dela era arrancada e pregada no escorregador. Quando ela caía dentro do lago borbulhante, a língua expandia até ser explodida e os bichos apareciam no lugar da língua. Este era o início do tormento. A palavra de Deus diz em Salmos 73, 18-19: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento. Ficaram totalmente consumidos de terrores. Após ver isto, nós voltamos do inferno. Eu apenas quero te dizer que o céu e o inferno são mais reais que o mundo físico que nós conhecemos. É aqui que você decide que direção você quer ir, para passar a eternidade com Jesus ou para queimar no inferno. O Senhor manteve-nos dizendo: sem santidade nenhum homem irá me ver. Sem santidade nenhum homem me verá. Hebreus 12:14. É por isso que eu digo a mesma coisa agora: sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Essa mulher não tinha olhos, lábios, mas ela podia ver e sentir. Toda a dor era simplesmente muito forte. Ela tinha uma garrafa em sua mão, cheia de ácido, mas ela acreditava ser perfume. Eu podia ver que era ácido e toda vez que ela jogava em seu corpo, ela se queimava. Entretanto, ela continuava a jogar ácido em seu corpo continuamente. Ela continuou dizendo que era um perfume caro. Ela também acreditava que estava usando um lindo colar, mas eu vi serpentes enroladas ao redor do pescoço dela. Ela achava que estava usando braceletes caros, mas eu vi que eram bichos, do tamanho de um pé, furiosamente cavando pelo corpo dela. Ela disse que suas joias eram tudo o que ela tinha, mas eu vi escorpiões e bichos por todo o corpo dela. Ela tinha um prato de metal, que todo mundo usa no inferno. Estava escrito: eu estou aqui por roubo. Eu segurei na mão de Cristo e eu vi bichos perfurando por todo o corpo daquela mulher. Madalena virou para o lado procurando por alguma coisa. Eu perguntei ao Senhor mais uma vez: Senhor, esta pessoa conheceu algo sobre você? E o Senhor respondeu: sim, esta pessoa me conheceu. Madalena começou a olhar ao redor procurando por alguma coisa. Senhor, onde está aquela mulher que falou comigo sobre você? Onde ela está? Eu estou no inferno há 15 anos. Todas as pessoas no inferno podem se lembrar de tudo. Madalena continuou perguntando: onde está aquela mulher? Eu não posso vê-la. Eu sabia que o corpo dela não podia se virar porque a carne dela permanecia na mesma posição. Ela tentou virar para olhar dentro de outras chamas, para encontrar aquela mulher que falou com ela sobre Deus. O Senhor replicou: não. Não, Magdalena, ela não está aqui. Aquela mulher que lhe falou sobre mim está comigo no reino dos céus. Após ouvir isso, ela se jogou dentro das chamas e queimaram ela ainda mais. A mulher não tinha nenhum remorso pelo seu pecado. O Senhor perguntou para ela: Madalena, por que você está aqui neste lugar? Ela respondeu: eu não importo de roubar outras pessoas. A única coisa que eu me importo são as minhas joias e ter mais perfumes caros. Eu não me importo com quem eu roubei,
desde que eu esteja bem. O prato de metal a condenava por roubo. Eu quero que você leia na palavra de Deus em Isaías 3:24. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Enquanto nós caminhávamos com o Senhor, eu vi uma grande coluna cheia de bichos. Ao redor estava um escorregador feito de metal vermelho quente. Na coluna havia um cartaz luminoso que podia ser visto de qualquer lugar. Estava escrito no cartaz: "Sejam bem-vindos todos os mentirosos e fofoqueiros." No final do escorregador havia um pequeno lago borbulhante. Parecia ser um lago de enxofre.